O deputado que chamou o estado do Maranhão de exosta será denunciado ao Conselho de Ética. Paulo Bilinski diz que seu alvo não foi a população. É incrível isso. Vamos rever o vídeo aí esse ignorante, deste Pacov, deste apedeuta, deste Beócio, desse pouco ilustrado. Vamos lá. A extensão territorial brasileira, ela gera muita heterogeneidade. Esse é o problema. Então você pode ver, por exemplo, Santa Catarina é extremamente homogêneo, né? Por ser extremamente homogêneo, se Santa Catarina tivesse mais liberdade para legislar, você teria leis muito melhores para aquele estado. Agora, compara Santa Catarina com Maranhão. Compara. É o mesmo país. Dá para comparar? Não dá, né? Maranhão é uma bosta. Como é que você vai comparar com Santa Catarina? Qual que é o estado mais antigo do Brasil? É um negócio ruim de ouvir. Sim, Amadeu. Nojento mesmo. Sim, França. Na participação dele no podcast. Isso. E aí, com a repercussão, inclusive aqui, como você disse, com milhares de visualizações do corte nosso do programa no YouTube, um deputado do Maranhão, o coordenador da bancada maranhense, Amadeu, o deputado Duarte Júnior, do PSB, ele reagiu e disse que vai acionar o Conselho de Ética contra o deputado Paulo Bilinski, que é do PL de São Paulo. A gente tem... Vamos ver o que o Duarte Júnior falou. É inaceitável e profundamente vergonhoso que um deputado federal eleito para representar a nação brasileira utilize seu espaço público para propagar preconceito, estigmatização social e desprezo institucional contra um Estado inteiro. Tal postura não apenas agride o Maranhão, mas rebaixa o nível do debate político nacional e compromete a imagem do próprio parlamento. Fecha aspas, Duarte Júnior, PSB do Maranhão. E o Bilinski também se manifestou... Tentou se justificar. É um negócio... Mas... Vamos ver, vai lá. A minha declaração expressa uma opinião pessoal que, segundo ele, é garantida pela Constituição. Minha fala não teve como alvo a população do Maranhão, mas a viabilidade administrativa do Estado. Paulo Bilinski, PL, São Paulo. O deputado, ele tem poucas condições cognitivas. Deputado, quando o senhor dá uma fala como essa, o senhor está cometendo um crime, porque a Constituição brasileira diz que é crime se querer dividir o país. Pronto. Aí já é um crime. O que o senhor está querendo é isso. É dividir. O senhor já falou até na divisão do Brasil que o Nordeste ficasse para lá, o Norte para lá, e vocês, que são da região Sul, o senhor é de São Paulo, ficassem divididos do resto. E a indivisibilidade federativa do Brasil, por exemplo, ela não pode ser quebrada. E por um deputado, um parlamentar, é mais grave ainda. Além, claro, de ser uma xenofobia explícita. Eu acho que além até racismo, Amadeu, porque ele fala em homogeneidade. Quando ele diz Santa Catarina é homogênea, ele está se referindo a quê? A raça. E lá, a raça. Olha só, Maranhão, a Bahia... indígenas, pessoas negras, pessoas pardas. E realmente, olha só, a Bahia, 80% se manifesta negra ou parda. E em Santa Catarina, 20%. Mas isso é justamente, assim, eu até falei ontem aqui, isso é a grande riqueza do Brasil, a nossa diversidade étnica. É a grande riqueza que o Brasil tem, é uma vantagem que a gente tem para outros países menos miscigenados. E este apedeuta não consegue assimilar e constrói uma narrativa cheia de atropelos e ignorâncias. E quando ele diz assim, cadê a fala dele? Eu estou coberto pela... bota aí. Constituição, a liberdade de expressão. Liberdade de expressão, opinião pessoal garantida para um deputado. Ele fala também
aí implicitamente na questão do mandato, né? Como é que chama? A imunidade parlamentar. Não, deputado, se o senhor, por exemplo, estiver concitando as pessoas à pedofilia, o senhor está cometendo um crime, mesmo sendo o senhor deputado, é criminoso e tem que pagar por isso. É a mesma coisa, quando você comete crime, aí esse amparo que o senhor tem como deputado, ele fica de lado. Ele se esgota. Ele se esgota. Vai, Cíntia. Não, Amadeu, assim, eu só consigo me lembrar da frase do Humberto Eco, que falava que a internet dá voz aos idiotas, e o parlamento também brasileiro. Que tristeza. Gostei muito da reação do Duarte Júnior, que, aliás, é um excelente parlamentar. Parabéns aos maranhenses por elegê-lo, quando ele fala que isso compromete a imagem do próprio parlamento. Porque eu acho que essa é a parte que mais preocupa, porque esse tipo de gente tem voz no parlamento brasileiro. Assim como ele falou no podcast, ele poderia ter falado na tribuna, porque eles se acham no direito de fazer isso. Foi na tribuna que um parlamentar foi lá e colocou uma peruca loura para debochar de pessoas trans. Foi lá que muitos chamaram colegas, presidente da República de ladrão, ministro de bandido. Então, assim, você não tem mais um limite, não tem mais a liturgia de você ser um parlamentar. Eu não estou falando aqui de você ter um discurso, não precisa ser intelectual, pelo contrário. Assim como você destacou que a diversidade, a miscigenação é parte importante da nossa riqueza cultural, da nossa herança cultural, e quem não aceita isso é alguém que está completamente por fora do que seja o país. Assim como é importante também que tenha um mínimo, sabe, de dignidade dentro daquele parlamento. Eu acho isso extremamente danoso para a nossa democracia, a gente ter esse tipo de gente falando qualquer coisa e não acontecer com ele absolutamente nada. Eu acho, o França falou aí, né, Conselho de Ética, é isso? Isso. E é mais um caso que não vai dar em nada. É mais um caso que não vai dar em nada. E olha, aqui não está tratando de ser de direita, ele é de extrema direita, mas não está tratando de ser de direita ou de esquerda. Está tratando de alguém que, imbuído de um mandato parlamentar, comete crimes contra toda uma região. Lave a boca para falar do Maranhão e dos nordestinos. Alessio. Olha, Amadeu, primeiro essa questão do decoro, né? O decoro hoje no Brasil praticamente, é triste dizer, mas não está valendo de nada. A Cíntia até citou alguns casos que aconteceram dentro do próprio parlamento que acabaram levando a zero consequências, né? Falando sobre essa questão do Paulo Bilinski, ele foi no podcast não como pessoa, até porque como pessoa ele já não tem esse nível mesmo. Exato. Mas como parlamentar, para falar sobre a situação política do país, ou seja, ele estava representando sim a imagem instituição, a imagem Câmara dos Deputados, a imagem dele na condição de parlamentar, não como pessoa. Ninguém está interessado na vida do Paulo Bilinski, que, por sinal, também tem muitas coisas aí que, quando são levadas a público, quando são levadas a conhecimento público, também mancham a imagem do próprio deputado. Então, ele prefere tecer críticas, fazer crime mesmo, cometer crimes, do que mostrar, inclusive, propriamente as suas ações, porque elas são inexistentes, desse ponto de vista também. Quando se quer cometer crime, também se evoca a questão da liberdade de expressão, da opinião, mas a liberdade de expressão, em momento algum, dá liberdade para você cometer qualquer tipo de crime. Acho que o deputado talvez não estudou, ou talvez não tenha um conhecimento, ou é má fé mesmo, né, para tentar utilizar esse artifício. Eu acho que seria essa segunda opção da má fé, porque por mínima cognição que ele tenha, esse desenvolvimento cognitivo que ele tem, eu acredito que pelo menos isso ele deve saber. E outra coisa, ele precisa entender o seguinte: o Congresso brasileiro é formado por representantes, é claro que é dividido de acordo com a população. Alguns estados têm mais deputados do que outros, mas todos são iguais. Ele não é uma vírgula melhor que o Duarte Júnior, não é uma vírgula melhor que a Elisiane Gama, não me vem aqui à cabeça o nome de outros deputados do Maranhão, mas ele não é melhor, ele não tem mais poder lá dentro, eles são representantes do povo. E, ao que me consta, o Maranhão, o Piauí, o Ceará, a Bahia, todos fazem parte do Brasil. Eles ainda não conseguiram esse intento deles de dividir o Brasil. Só mesmo na narrativa, né?
Valer, deputado, valer.